Antes de comentar os tipos de violência, como é que a mulher deve se portar tanto na rua quanto em casa, ou qualquer pessoa que esteja nos assistindo. Aumentou muito a violência em casa e mesmo nas ruas, Gustavo, depois da pandemia, durante, agora nesse período que estamos passando por ela? Olha, aumentou sim, e também o perfil da criminalidade, não só no caso da violência doméstica, ele mudou, né? A criminalidade ela é muito dinâmica, ela vai migrando de acordo com as circunstâncias, com a situação e com os obstáculos que são impostos a ela também. Então, nessa situação da violência doméstica, pelo fato da mulher estar mais em casa, pelo fato da mulher estar mais em contato com o agressor, infelizmente esses casos eles tendem a aumentar, e já adianto também que nesses casos a polícia também procurou agir, a Polícia Civil implementou medidas justamente pensando nesse aspecto, como, por exemplo, a DDM online. Então, hoje, a mulher que ela não tem a condição de sair de casa, por qualquer motivo, ela pode registrar os fatos, fazer a denúncia por meio da DDM online e, por meio desse instrumento, inclusive, solicitar, inclusive, as medidas protetivas, para que se tenha, por exemplo, o afastamento do agressor do lar. Então, Delegacia da Mulher Online, olha que legal. A gente já mostra para vocês aí em casa, eu vou espelhar aqui, mas antes, chegou essa pergunta, comentário, que acho que é bacana o doutor comentar. Ela fala aqui, ó, é importante falarmos também da violência verbal, que muitas vezes é a porta de entrada para uma futura agressão física. Aí ela comenta que já sofreu verbal, disse diversas vezes, ela até conseguiu sair do relacionamento antes de ser agredida fisicamente, mas comenta que é muito difícil, marcas internas, eternas. É verdade. E todas merecemos ser felizes, concordo com você, minha amiga. Muitas vezes, doutor, a gente tem aquele vizinho que grita com a mulher, que grita com as crianças, e a gente, de certa forma, meio que se acanha nessa situação. Sim. E vai levando, achando, vai normalizando algo que não é normal. Como eu, de repente, como vizinho, posso agir nessa situação sem me prejudicar também, às vezes até por medo da pessoa que está morando do meu lado. É boa, não? Perfeito. A pergunta é fantástica, porque justamente ela toca no assunto que é o melhor tema para a gente começar falando sobre violência doméstica, que é a violência moral, a violência psicológica, que é justamente por onde se começa o ciclo de violência doméstica. A gente tem estudos de criminologia sobre o comportamento de violência doméstica que nos trazem o ciclo de violência doméstica. O que seria esse ciclo? De maneira resumida, ele se consiste em 3 fases. Na primeira fase é a fase da tensão, onde nós temos justamente essa questão da violência psicológica e moral, xingamentos, ofensas, ameaças verbais. A segunda fase já é a fase da violência física, propriamente dito, quando o agressor passa a agredir fisicamente a vítima, a mulher. E a terceira fase é a fase do arrependimento. É a fase em que o agressor ele se finge arrependido, passa a ter um comportamento até carinhoso com aquela vítima, ela perdoa e aí retoma-se novamente a primeira fase do ciclo. E quanto mais vezes esse ciclo se completa, menor é a distância entre eles, porque o agressor ele passa a se sentir confiante, ele sabe que nada mais vai acontecer a ele. E o agressor, nesses casos, o agressor de violência doméstica, antes de mais nada, ele é um covarde, ele tem medo. É um agressor que, nos casos de polícia, quando ele chega na delegacia, ele fala fininho, né? ele é muito valente só com a mulher, né? Então, daí a importância da mulher, da vítima, dos conhecidos, tomarem providência diante desses primeiros indícios de violência doméstica. Diante do primeiro indício de ofensa, de ameaça física ou verbal, ou ofensas morais, psicológicas, a mulher já deve procurar ajuda por meio da polícia, por meio de outros instrumentos que a gente vai falar aqui. Agora, vamos lá. Eu vou pedir para a Fernandinha soltar essa imagem, que é um homem que está tentando atear fogo na mulher. Isso daí foi no Rio de Janeiro, na ex-companheira. Olha a imagem, doutor, não sei se o senhor consegue. Ele está tentando colocar fogo nela. Agora, se eu estou nesse estabelecimento comercial e eu vejo uma situação dessa, você vê que todo mundo sai correndo. É por um medo, né, Luquinha? A gente não tem nem como julgar. O que eu faço quando eu vejo... Pode deixar a imagem, viu, Fernandinho? O que a gente faz quando vê uma situação como essa? Ele não conseguiu êxito, graças ao bom Deus. Mas se ele tivesse conseguido, e aí? E eu fiquei quieta nessa situação? Claro que vai ser sempre uma situação de uma decisão também muito de ordem pessoal. Não são todos que têm condição, inclusive física, de conseguir intervir numa situação como essa, né? Então, a gente recomenda que, nesses casos, quem testemunha um caso de violência doméstica, denuncie pelo instrumento mais próximo, mais rápido, seja numa delegacia, seja para um policial que estiver passando, seja para os números de telefone
o telefone da Polícia Militar, 190, ou 180 também, é o telefone do Governo Federal, que trata de violência doméstica. Também o Disque Denúncia, 181 da Polícia Civil. Então, tem diversos instrumentos pelos quais as pessoas que presenciarem não só podem, como devem. O importante é a gente não se calar. Sim. Todo mundo que tiver conhecimento em relação a um fato como esse, é uma tragédia, é uma covardia, tentar ajudar de alguma maneira, né? Infelizmente, se a gente virar as costas, a gente vai acabar sendo conivente. E você vê, Luquinha, lá no fundo da imagem, na porta da loja, que ele ainda consegue alcançar a ex-companheira. E eu acho que as pessoas que entraram só ficaram com medo de ele estar armado, Sim. que é uma situação que pode acontecer também, né? Olha só, tem uma perguntinha aqui que já a gente comenta com vocês. A querida trabalhava de doméstica, viu, doutor? E diz que na casa onde ela trabalhava, o patrão ficava andando de cueca. E ela se sentia muito constrangida com isso. Então, o doutor já comenta com você que passa algum constrangimento no trabalho, como que você pode agir? Ela falou com a esposa falou que estava tudo certo naquela situação, ela acabou saindo do emprego, mas uma situação dessa, o que ela poderia ter feito, doutor? Olha, é até interessante também a gente citar que hoje o entendimento jurisprudencial sobre a violência doméstica, ele é bastante amplo. Então, não é somente a relação conjugal, marido e mulher, inclusive nem sempre também homem e mulher, hoje isso já se aplica também a casos de violências de gênero, né? Mas a lei de violência doméstica, que é a lei 11.340, ela foi criada para combater a violência doméstica enquanto um contexto, enquanto a circunstância de violência doméstica. E todas as relações que possam ocorrer diante de uma situação, de um contexto doméstico como esse, pode se aplicar. Ser. Então, eventualmente, claro que tem que analisar o caso, mas, inclusive, essa própria funcionária pode fazer uso, ela própria denunciar como vítima, se ela se sentir realmente atingida, se sentir vítima de uma violência psicológica ou moral, ela poderia denunciar, seja como vítima ou seja também como testemunha, caso ela esteja presenciando essa situação. Ela pode, sim, ir numa delegacia, denunciar, registrar um boletim de ocorrência para que a gente tome as medidas necessárias. Ok, então, Gustavo, a nossa produção foi para as ruas, né, para ouvir o pessoal. A gente vai conferir a primeira perguntinha. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Ellen. Gostaria de saber o que nós mulheres devemos fazer quando estamos sendo seguida. Estou sendo seguida na rua. E olha que infelizmente acontece muito isso, viu, Sol? Já muitas amigas minhas passaram aqui, saindo até da Band. É mesmo? É. E aí, doutor? Estou sendo seguida. Olha, a primeira coisa realmente assim, a pessoa tem que buscar o instinto de se proteger, né? A primeira coisa então é buscar ir para algum lugar com bastante circulação de pessoas, isso vai já intimidar. Se essa perseguição tiver algum aspecto já de coação maior, chamar ajuda realmente até da população, gritar, já começar a chamar a atenção, né? E diante da possibilidade de acionar um policial que esteja passando ou também ligar para que uma viatura mais próxima se desloque, também. É importante a pessoa, nesse momento, agir e tentar se proteger do meio que ela tiver à disposição. Né? Nesse caso, pode tentar chamar até um popular, chamar a atenção, gritar. Acho que é válido. Para se defender. Agora, essa que o senhor vai ver agora, não teve dúvida. É uma frentista, ela foi assediada por um cliente de um posto de combustível. Isso foi lá em Porto Alegre. Olha só a imagem. Vamos colocar, Fefe. Ela reagiu, ela não teve dúvida. Olha lá. Pôs de combustível, passou a mão no bumbum dela. Mas ela sentou a mão no cidadão. Ele passou a mão nas coxas. Olha, e o pior, eu acho que ela sabe artes marciais. Ela é forte. Porque ela é forte, olha lá. Mas desceu a mão. Quer dizer, isso é perigoso, a reação, mas ela também foi impulsiva, né? Eu acho que eu faria a mesma coisa. Olha só. E ela foi atrás, Nesses casos, doutor, essa reação pode gerar algum... Olha, como dito também, né? A questão da reação é sempre uma decisão pessoal de acordo com a sua circunstância, com a sua possibilidade. No caso, por exemplo, essa mulher, o que parece realmente, parece que ela tem de fato um treinamento ali, um conhecimento de luta, de arte marcial. Eu recebi essa mensagem, ela vai ali para quem conhece Vale Tudo, né? Foi pro Ground and Pound. Ela foi pro Ground and Pound, literalmente ali. E foi muito bem, inclusive, né? Fez o que tem que ser feito. Claro que a decisão tem que ser muito pessoal. Agora, essa mulher está de parabéns aí. Ela deu uma belíssima Dá para ser contratada para sua cidadão e está plenamente acobertada pela lei. Tá? Ela está agindo ali em legítima defesa. Não vejo qualquer tipo de excesso. Pelo contrário, vejo uma excelente lição que foi aplicada nesse covarde aí. Se todos tivessem essa lição,
esse tipo de indivíduo aí, de covarde, certamente ia pensar 2 vezes, né? Ele não Mas consegue, é uma decisão muito pessoal, né? Não consegue se livrar dela de jeito nenhum. De onde que passa, né, na cabeça do cidadão que ele tem direito de passar por ali e passar a mão nela, né? Não tem. A gente não pode admitir, não pode relevar. Esse aí vai pensar 2 vezes não de dá fazer ser de novo, tolerante, né? Não dá, né, Luquinha? Não dá. Péssimo mesmo, viu? A Ivanilda comenta aqui, gente, ela separou por violência doméstica. Ela fala que o filho dela tinha 3 anos, assistiu tudo. Agiu com calma na delegacia da mulher, psicólogo para ela, para o filho, e ela agradece às autoridades que apoiaram. Doutor, esse apoio que vocês dão psicológico também, ele é essencial para quem passa por tudo isso, né? Sim, é importante a gente também ressaltar aqui a atuação da polícia, ela é um elemento de combate à violência doméstica. A polícia acaba sendo a porta de entrada, onde se recebe, onde a gente tem as denúncias dos casos de violência doméstica, mas é muito importante a gente dizer que existe toda uma rede de apoio, que inclusive o Estado fornece, o município fornece, porque tem obrigação de fazer isso, de ordem psicológica, de assistência psicológica, assistência social, assistência financeira, inclusive também serviços de capacitação, qualificação profissional para mulheres em condição, nesse tipo de condição. Então é importante que a gente tenha, diante de um caso de violência doméstica, se a gente quiser ajudar, a gente oriente também a vítima a buscar esse tipo de ajuda. A polícia, infelizmente, ela vai atuar e tem que atuar de maneira rigorosa, mas quando todo o resto já não foi suficiente. O ideal é que a gente tenha esse tipo de suporte para a mulher, para que ela consiga se livrar desse tipo de situação, para que ela consiga se defender e tocar a vida dela de maneira saudável, sem depender de chegar nesse ponto da polícia, né? Então, a gente tem os serviços de assistência social, lá em São Paulo, por exemplo, tem os CREAS, né? Os serviços também de defesa e assistência e convivência à mulher, onde se presta assistência social, psicológica, e é importante também procurar esse tipo de serviço. Essa questão do perdão, o primeiro aconteceu, que atitude que a mulher deve tomar? Porque muitas vezes a gente acha que realmente, né, a pessoa vai... Perdeu o controle. Exatamente. Infelizmente, esses casos, queria parabenizar aí, né, a Patrícia pela coragem de ter vencido e também de agora estar expondo o problema para ajudar outras mulheres nessa situação. Mas a gente percebe que essas situações, elas são similares. Esse tipo de comportamento, eles se repetem. Então, como dito lá no início, o ciclo de violência. Esse ciclo de violência se inicia nessa primeira fase, que é a fase da atenção. Por meio de pequenas medidas, muitas vezes, pequenos atos, no sentido de controlar, por exemplo, a roupa, no sentido de humilhar, no sentido de fazer uma ofensa verbal, de diminuir a mulher psicologicamente, diminuir a autoestima da mulher, são indícios. A nossa recomendação sempre é que, diante do primeiro indício, procure ajuda, tome uma atitude. Infelizmente, a prática nos mostra que o agressor de violência doméstica é um indivíduo covarde, é um indivíduo sem qualquer estrutura moral, sem qualquer caráter, e ele não merece o menor perdão. E se ele puder, ele vai repetir, e vai repetir de maneira muito pior. Então, é claro que é sempre difícil a gente julgar e tentar dizer para as pessoas que estão lá dentro o que fazer. Mas se a gente puder dar essa recomendação, sim, tome uma atitude, busque ajuda, a gente sabe das dificuldades, é preciso coragem, sim, mas a gente tem toda uma estrutura de pessoas do Estado, de pessoas capacitadas da polícia, dessa rede de apoio, que estão aí para ajudar. Busque ajuda, procure os amigos, procure ajuda. Doutor, a gente está com uma pergunta aqui, até comentar aqui com a Sol também, olha só. É um questionamento, eu queria que o doutor comentasse com a gente. Por que Fernanda Maria da Costa, que foi morta em São José dos Campos há um mês atrás, sendo que ela já tinha registrado uma queixa contra o ex-namorado? Onde estava a medida protetiva dela? Infelizmente, vítima de feminicídio. Acontece muito isso, né, Sol? Eu vou denunciar, mas aí como que vão me proteger? Será que é efetiva mesmo essa proteção, doutor? Perfeito. Bom, claro que a gente precisaria entender melhor o caso concreto para saber se, por exemplo, já existia uma medida protetiva decretada nesse caso. Mas, de todo modo, existem sim as medidas protetivas, que são medidas legais que estão à disposição da mulher, que cabe a ela pedir. No momento em que ela vai a uma delegacia e registra uma queixa de violência doméstica, ela também tem a opção de fazer o pedido de medidas protetivas, que é analisado pelo juiz. O delegado, ele redige esse documento, esse requerimento, envia para o juiz. Recentemente tivemos uma alteração legislativa muito importante, muito positiva, que também permite ao delegado
também já decretar essas medidas protetivas nos lugares onde não tem, nas comarcas onde não tem juiz atuando 24 horas. Então, é perfeito, uma medida positiva que foi adotada, né? E diante dessas medidas, também aí tem uma série de instrumentos legais e também de estrutura que a vítima vai ter à disposição para fazer valer essas medidas. Então, por exemplo, hoje nós temos o botão do pânico, é importante dizer sobre isso. Existe um aplicativo que a vítima, ela baixa esse aplicativo, chama-se SOS Mulher, e ali tem um botão do pânico. Então, ela pressionando esse botão durante 5 segundos, a viatura policial mais próxima vai se deslocar por meio de georreferenciamento, vai identificar onde ela está, olha que interessante, e vai no local socorrê-la. Outra questão também importante, outra alteração legislativa importante de 2018. Hoje, o descumprimento da medida protetiva pelo agressor, em si, ela já é um crime. É uma medida, é uma atitude que já configura crime. Foi instituído em 2018, artigo 24A da Lei 11.340. Então, o descumprimento já também configura um crime e também possibilita a decretação de uma prisão preventiva. Então, também é importante frisar a necessidade da vítima, diante de uma situação em que ela tem já uma medida protetiva, ela fazer uso dos recursos que ela tem disponível, tanto legais quanto também de estrutura estatal, né? É importante a vítima lembrar: a lei está do lado dela, a justiça está do lado dela e o Estado tem o dever de protegê-la e defendê-la. Ok, eu já baixei aqui o botão do pânico. Tá até aí para vocês, viu, gente? Ela só mandou para mim o print aqui, Fer, só coloca para mim, por favor. Lá, botão do pânico, aí gente. Que vocês vão achar, viu? Bem legal essa dica. Muito legal, muito legal. Vamos conferir mais uma perguntinha gravada? Vamos lá. Meu nome é Maria das Graças Teixeira, tá? Eu estou indignada que um assunto que acontece sempre aqui nessa praça perto da igreja. Aconteceu comigo. Eu estava andando, um homem me apertou aqui perto daquele negócio que sai água ali e passou a mão, né, nas minhas coisas. Aí eu peguei, quando eu abri a boca para xingar ele, sabe o que ele falou? Ele gritou bem alto: olha, sem vergonha, a descarada sem vergonha, sabe que eu sou caseiro, sabe o que ele falou? Ele gritou bem alto: olha, sem vergonha. Eu fiquei calado, fui embora correndo, calado, e fiquei indignado por uma semana. E estou muito triste porque não tem uma câmera ali para apresentar essas coisas para a gente falar. Nesses casos, para a pessoa se defender, doutor, a câmera de segurança é essencial, né? É sempre positivo. Todo recurso que a gente tiver de fiscalização, que possibilite, que facilite esses fatos criminosos, em geral, a chegar ao conhecimento das autoridades policiais, são sempre recursos importantes, né? Nessas situações também, apesar de nem sempre configurar uma situação de violência doméstica, não é toda violência contra a mulher que configura. Nesse caso, se não há uma relação prévia de contato pessoal, uma relação familiar ou conjugal, ela, não, em tese, não configuraria uma situação de violência doméstica, mas não deixa de ser crime. Sim, né? claro. Pelo relatado ali por essa pessoa, já tem aí alguns crimes que o cidadão praticou naquele momento, que a gente poderia já considerar uma importunação ao pudor, dentre outras condutas, até mesmo uma ameaça ou uma injúria, né, pelo que ela relata, enfim. E nesses casos, sim, também. A vítima tem o direito de buscar os meios necessários para se proteger e para que a polícia possa atuar e dar a devida reprimenda, a sanção ao criminoso, ao responsável. Doutor, comenta se é mito ou verdade. Se denunciar uma agressão ou violência, tem algum tipo de proteção? Mito ou verdade? Verdade. Vai ter todos os serviços normais que qualquer cidadão tem de proteção diante de uma ameaça qualquer, e também tem os serviços de proteção à testemunha que ela vai ter à disposição, se necessário. Gustavo, muito obrigada por estar aqui com a gente, nos orientando em relação a esse assunto muito importante, viu? Para mim é sempre um prazer poder estar aqui conversando sobre um assunto da mais fundamental importância, tentar um pouco ajudar as pessoas e fazer serviço que é de utilidade pública. Obrigada. Estou sempre à disposição. Obrigada, Luquinha.